Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Essa é a primeira reflexão bíblica da semana e a temática dessa reflexão é uma pergunta: como você lida com os seus medos? O escritor francês Jean Paul Sartre disse o seguinte: todos os homens têm medo. Quem não tem medo não é normal e isto não tem nada a ver com a coragem. Infelizmente ou felizmente, o medo faz parte da vida humana. O medo revela a nossa fragilidade. O medo revela que nós não somos autossuficientes. O medo revela que nós não conseguimos, por vezes, superar os momentos difíceis de nossas vidas sozinhos. Atualmente nós estamos vivendo um período de muito medo. A pandemia está assustando o mundo inteiro e a pandemia está causando em muitos de nós muitos temores. E é um fato que nós por vezes somos medrosos. As crianças, na sua grande maioria, têm medo da separação de seus pais, têm medo de assombração. Nós crescemos, no entanto, continuamos com alguns medos. Nós temos medo de perder algumas pessoas que amamos, nós temos medo de adoecer, nós temos medo de morrer, nós temos medo de acidente, temos medo da tragédia, temos medo de perder tudo, nós temos medo de não conseguirmos sustentar nossas famílias, nós muitas vezes temos medo de gente, temos medo de crítica, nós temos medo de insetos, animais, de escuro, muita gente tem medo de compromisso, de lugares fechados, de lugares cheios. A verdade é que muitos de nós temos nossas fobias. A acrofobia, que é o medo de altura, a agrofobia, que é o medo de espaços abertos, a aracnofobia, que é o medo de aranhas, a claustrofobia, que é o medo de lugares fechados, a zoofobia, que é o medo de animais, enfim. Todos esses medos, meus queridos irmãos e irmãs, revelam a nossa fragilidade, revelam a nossa humildade. E por incrível que pareça, até mesmo homens de Deus tiveram seus medos, temeram por suas vidas. Eu estou falando especificamente de Davi, do rei Davi. O Salmo de número 34, que é o texto que será utilizado para a reflexão, ele começa exatamente assim: Salmo de Davi, quando se fingiu de amalucado na presença de Abimeleque, e por esse ele foi expulso. Bem, o Salmo 34, queridos, é um salmo de louvor, de gratidão pelo livramento miraculoso de Davi nas mãos de Aquis, cujo título monárquico era Abimeleque, o rei de Gate. O fato a que se refere esse salmo está registrado em 1 Samuel capítulo 21, verso 10 ao verso 13, momento em que Davi temeu pela sua vida. O texto diz: levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, engravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Querido, sinceramente, esse cenário é até hilário, mas revela uma grande verdade. Mesmo crendo num Deus grandioso e poderoso, nós podemos ter medo. Por causa do seu medo, Davi fugiu de Saul. Por causa dos seus medos, Davi se fingiu de louco e propositalmente deixou correr pela sua barba saliva. Bem, naquele período a barba era venerada e ninguém em perfeito juízo iria desonrá-la ou humilhá-la com saliva. O fato é que o rei Aquis, rei de Gate, libertou a Davi quando ele se fingiu de louco. E o Salmo 34 é exatamente escrito após esse momento. Após a libertação do medo de Davi, Deus deu a ele um cântico de louvor. Meus queridos irmãos e irmãs, o nosso Deus continua o mesmo. Ele continua nos livrando dos nossos medos e de nossas ansiedades. Assim como ele deu o livramento a Davi, ele nos dá e nos dará livramentos grandiosos. E por essa razão,
eu e você podemos cantar como Davi cantou no Salmo de número 34, no verso de número 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude nos vínculos do Calvário.